Olá! Estamos ao vivo, exatamente às 17 horas, conforme combinado. Nossa live de segunda começa sempre pontualmente aqui no horário. E hoje o tema é bem bacana, gente. É um tema que eu gosto muito porque é um tema realmente focado na prática. Quero dar uma ajuda bem bacana aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos deixar o Instagram começar a informar para as pessoas que a gente está aqui ao vivo. E como sempre, eu combino com vocês, a duração dessa live logo no início. Em regra, as minhas lives duram em torno de 30, no máximo 40 minutos. São lives bem curtinhas, mas que dá para aproveitar bastante o conteúdo. E normalmente é um conteúdo bem prático, para que vocês possam encerrar essa live aqui e já começar a aplicar aí no dia a dia de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Esse processo, depois que a gente recebe o contato do cliente, é um processo que muita gente tem dúvida, que muita gente tem dificuldade, esse passo a passo aí, E hoje eu vou trazer um pouquinho de como a gente faz aqui no nosso escritório, um pouquinho de como a gente resolve aí desde o início, apresenta as coisas para o cliente, para facilitar inclusive o fechamento do contrato. Então tem umas diquinhas aqui, tem umas coisas que são aplicadas exclusivamente dentro do nosso escritório. São aplicadas à nossa realidade. E vocês só terão acesso assistindo a minha live, conversando aqui comigo, vendo os meus conteúdos, porque é algo que nós criamos, nós aplicamos e eu vou ensinar para vocês. Eu tenho certeza que ninguém ensina isso. Então, qual é o combinado? Essa live vai durar em torno de 30 a 40 minutos. Vamos ficar até o final. Vou pedir para que vocês enviem aí para os colegas advogados de vocês que precisam aprender um pouquinho mais sobre essa parte de atendimento ao cliente, de fechamento de contratos. Me mandem as dúvidas aqui nos comentários, que a gente vai conversar um pouquinho hoje também. Quero saber o que dói aí em vocês, qual é a dificuldade que vocês têm, tá? E como eu não gosto de muita enrolação, gosto de ir logo direto ao ponto, vamos começar a nossa live. Hoje, gente, como eu estava comentando lá no início, a minha intenção aqui realmente é fazer com que vocês entendam que não basta só prospectar o cliente, que você precisa saber o que fazer com ele. A gente fica muito preocupado em, que meio de prospecção usar, onde eu vou buscar o cliente, mas esquece que depois que o cliente chega, existe todo um passo a passo que ele precisa percorrer para que ele realmente perceba valor no seu trabalho e feche esse contrato com você. E aqui a ideia é que a gente aprenda quais são esses passos, que o cliente tem que percorrer dentro do comercial. Você vai estar sozinho, às vezes não tem ninguém para fazer o seu comercial, é você mesmo que vai fazer. Mas se isso estiver estruturadinho, vocês vão ver como facilita a vida e como o número de contratos fechados, ele naturalmente começa a aumentar. Porque você passa mais profissionalismo, você fica mais seguro quando vai falar com o cliente, então as coisas ficam muito melhores. E o mais engraçado, gente, é que essa era uma das minhas maiores dores lá quando eu comecei. Eu recebia indicações, porque antes eu não fazia essa prospecção ativa, não sabia nem como fazer isso lá atrás, tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou advogando, e eu ficava muito perdida. Quando o cliente fazia contato comigo, eu não sabia o que fazer. Eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Eu já pergunto para ele um resuminho do caso, eu avalio aqui alguma coisa e já dou um pequeno feedback, ou será que eu marco uma reunião com esse cliente? E às vezes eu atropelava todo o processo de vendas. Eu já queria fazer tudo no primeiro contato. Eu não sabia muito bem como passar preço, já antecipava, o cliente me pressionava, eu cedia. Então sempre foi uma dor muito grande para mim lá atrás saber o que eu fazia, quando o cliente fazia contato comigo. Boa tarde, Cariane, boa tarde, Lorena, Maria Farias, Gerson, sejam todos muito bem-vindos. Muito gostoso ver vocês aqui, essas carinhas maravilhosas. Façam perguntas, me contem as dores de vocês. E eu estava falando que essa era uma dor que eu sentia no início, Não sabia muito bem o que fazer com o cliente quando ele chegava para mim. E acabava que muitos contratos eu realmente não fechava porque o cliente
às vezes eu me perdia nesse processo, ou fechava por um valor muito aquém, porque eu não sabia como cobrar, o momento certo de cobrar, não conseguia agregar valor, então isso virava uma confusão. E aos poucos a gente foi criando todo um processo aqui dentro do escritório. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por quê, gente? Quando você tem esse processo todo estruturadinho, quando você sabe exatamente o que fazer com o cliente, quando o cliente chega, você consegue mostrar mais profissionalismo, você se sente mais seguro, entrega mais valor. Ele pensa, nossa, a doutora Caliane, ela sabe realmente o que fazer, tem todo um passo a passo dentro do escritório dela para seguir quando vai me atender. Ali é profissional mesmo, não é qualquer advogado. Então ele já espera que você vá trazer um precinho um pouco maior, né? E outra coisa, isso vai fazer com que ele pense, puxa, me sinto mais seguro em fechar o contrato com a doutora Caliane, porque eu sei que ali eu tenho realmente uma profissional. O cliente sente isso. E para que esse processo de vendas funcione do jeito que eu estou falando, seja mais assertivo, vocês vão precisar fazer umas coisas antes. Então agora vocês já sabem que não é só atender o cliente quando ele chega, que você precisa ter um processinho ali para facilitar esse fechamento do contrato e para ser profissional ao receber o cliente. Mas para você conseguir fazer um processo que seja assertivo, que funcione, porque aqui no escritório a gente tem um processo para família, a gente tem um processo diferente para previdenciário e a gente tem um processo diferente para trabalhista. Às vezes a base é a mesma, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão conseguir adaptar para a realidade de vocês. Mas alguns detalhes a gente altera por conta do tipo de cliente, do tipo de processo, enfim, a gente faz algumas alterações. Então, gente, é importante que, para justamente definir como vai funcionar esse processo, para que você consiga ter todo esse passo a passo, você precisa ter definido algumas coisas antes. Primeiro ponto, você precisa ter definido que tipo de cliente você vai atender, né? Aqui, a gente, em regra, atende pessoa física, eu atendo uma classe média e já sei exatamente qual é o perfil de cliente que eu vou atender. Então facilita muito a minha vida. Já sei as áreas de atuação, né? Você precisa definir tua área de atuação, precisa definir o serviço que você vai prestar e que tipo de cliente você quer atender. Esse é o primeiro passo, tá? Por quê? Vocês vão entender depois por que é tão importante ter essas definições. Outra coisa que você precisa fazer é, com base no tipo de cliente, com base na tua área de atuação, com base realmente ali no teu posicionamento, a gente fala posicionamento, fica pesado, né? Mas com base aí nessas primeiras delimitações que você já fez, a gente consegue criar ali um processinho, um passo a passo de qual é o caminho que ele vai trilhar. Quando você já tem isso pré-pronto, quando você já sabe isso antes, na hora que acontece fica muito mais fácil fazer. E o mais importante, gente, anotem, tenham registradinho qual vai ser esse passo a passo, para que a tua memória não te derrube, né? E para que quando você for contratar alguém para trabalhar com você, essa pessoa tenha acesso a esse documento. E aí ela já vai conseguir sozinha saber exatamente o que ela tem que fazer depois que ela for treinada. É até uma maneira de consultar, de começar a expandir. A gente começa pequeno, começa sozinho, mas já começa de uma maneira estruturadinha, para quando for receber pessoas novas para o seu time, você já tem esse passo aí dado. Então vocês já sabem que precisa definir o tipo de cliente que vai ser atendido. Muitas vezes aqui no escritório, como a gente faz prospecção por várias frentes, chegam clientes que são clientes de defensoria. Como eu já sei o tipo de cliente que eu quero atender, fazendo o meu filtrinho lá da renda, eu já sei que esse cliente é um cliente de defensoria. Então eu já dou uma prévia orientada nele e explico, olha, por conta da renda, o teu perfil é um perfil de defensoria. O ideal é que você busque a defensoria pública da sua cidade. Porque não adianta nada eu atender esse cliente, apresentar uma proposta para ele e ele não vai ter condições de fechar um contrato comigo. Então eu também perdi tempo em fazer todo esse atendimento. Por isso que é muito importante vocês saberem qual é o tipo de cliente que você vai atender. Isso já não é um fator determinante para quem trabalha com previdenciário, por exemplo, porque vai trabalhar no êxito, então pouco importa a renda dessa pessoa. São outros detalhes que vão importar na hora de fechar o contrato, né? Um detalhe muito importante é avaliar se realmente ela tem direito ou não.
porque aí você diminui absurdamente o risco daquela demanda, o risco daquele processo. Então é fato que no final você vai receber os seus honorários, diferente de aqueles advogados que ajuizam qualquer tipo de demanda. Então já está bem claro na cabeça de vocês que para a gente criar esse processinho de atendimento, para o cliente ligar e conseguir passar por ele e fechar o contrato, vocês precisam delimitar essas coisas anteriormente. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é que o advogado também vende. Então você está criando um processo de vendas. Esse passo a passo é um processo de vendas. Pense que o teu primeiro objetivo, quando você começa a trabalhar como advogado, tem que ser vender. E a venda pressupõe alguns processos, pressupõe alguns passo a passo para que ela funcione, principalmente no nosso caso. A gente não está vendendo uma bala, não está vendendo um produto que tem um valor baixo, um valor agregado baixo. Em regra, o advogado ele vai cobrar um valor um pouco acima do que as pessoas estão acostumadas a pagar. Então você tem que realmente justificar e aprender a como fazer essa venda para que essas pessoas fechem um contrato com você. Senão, não vai funcionar. Você vai viver o tempo todo aí brigando pelo preço. Sempre vai ter um advogado que vai cobrar mais barato e esse cliente vai acabar fechando com outra pessoa. E quem está começando tem que pensar o seguinte também, puxa, eu falo isso, já falei isso em diversas lives, né? E quem tiver esse pensamento também pode conversar comigo aqui nos comentários. Quem está começando, normalmente, não tem muita grana para investir, né? A pessoa que está começando, em regra, ela tem ali um dinheirinho limitado, ela está sozinha, ela ainda está aprendendo. Então, o foco primordial dessa pessoa tem que ser, puxa, eu preciso fechar contratos, eu preciso trazer clientes aqui para o meu escritório, eu preciso trazer clientes para a minha atuação como autônomo. Então, a venda, ela realmente vai ser o teu foco principal. E aí eu vou começar a explicar para vocês, já que aqui no escritório o nosso foco é a venda, é fechar contrato, eu vou explicar um recorte disso, né? Vou trazer aqui qual é o nosso procedimento quando o cliente faz contato. Ele viu lá o meu anúncio, ele clicou lá, procurou a gente para fazer contato, o que a gente faz dali para frente? Primeira coisa que vocês têm que pensar, gente, aqui no escritório a gente tem alguns grupos de prospecção. A gente faz prospecção com os anúncios no Google, pelo famoso Google Ads, então nós temos algumas páginas no Google. A gente faz prospecção via Facebook Ads, que é pelo Instagram. E a gente também faz prospecção de indicação. Nós já temos um tempo no mercado, então os nossos próprios clientes nos indicam. Nós temos alguns parceiros que nos indicam também. Então esse também é um ponto de prospecção. A gente tem esses 3 grandes grupos de prospecção. Até embolei aqui as palavras. A gente tem esses 3 grandes grupos de prospecção. E é óbvio que os clientes que vêm das indicações, eles vêm muito melhor trabalhados. Então é muito mais fácil eu fechar um contrato com um cliente que vem por uma indicação do que um cliente que vem pelo Ads, do que um cliente que vem pelo Google ou pelo Facebook. O trabalho é mais árduo. Então, com esses clientes, você precisa ter ainda mais cuidado com esse processo de vendas, porque ele vai ser fundamental para trazer valor para aquele cliente que não te conhece, para perceber que você realmente é um profissional qualificado. Olha o Caliane falando. Tem que saber o valor real do seu serviço para saber debater com o cliente, saber negociar, isso aí, isso mesmo. E inclusive entender por que os clientes estão fechando ou não com você, para aprender a quebrar essas objeções. Eu vou explicar isso tudo aqui mais à frente. E aí o que a gente faz aqui no escritório quando um cliente chega? O cliente entrou lá num anúncio nosso no Google e preencheu o formulário e chegou aqui pra gente. A gente faz uma primeira triagem. Mas, Cássia, que triagem é essa? Eu converso com esse cliente para entender um pouco melhor o caso dele e é óbvio que eu direciono essas perguntas para as informações que eu quero saber para identificar se ele é um cliente que tem a ver com o tipo de cliente que eu quero atender e se, no caso dos processos do êxito,
ele é um cliente que tem direito. Então a gente faz essa primeira análise, essa primeira triagem. Nessa primeira triagem, a gente já apresenta algumas orientações. Porque se for um cliente que não é um nosso perfil de cliente, a gente for dispensar esse cliente, ele já sai satisfeito porque ele teve uma primeira orientação gratuita ali. Ou se for um cliente que não tem direito, né, nos casos dos processos que a gente recebe no êxito, ele já vai saber por que ele não tem direito. Então já é um primeiro ponto. Depois que a gente fez essa triagem, que a gente fez todas... Ai, Cássia, mas antes de passar para o segundo passo, me explica melhor como que vocês fazem essas triagens. A gente já tem algumas perguntas pré-prontas. Hoje aqui no escritório, quem faz essa triagem é a minha equipe do comercial. Elas já estão treinadas para isso. Mas você vai fazer sozinho se você não tiver uma equipe para fazer. Então, você precisa já ter ali, de acordo com o tipo de cliente que você atende, com a área que você atende, com os serviços que você presta, você já tem que ter ali as tuas perguntinhas de triagem definidas. Porque é a partir daí que tudo começa. Gente, não adianta a gente imaginar que tem que atender todos os clientes que chegam. Não tem que atender todos os clientes que chegam. Você tem que atender aquele cliente que você escolheu atender. Por quê? Se eu atendo um cliente que não é um perfil que se adequa a mim, se eu faço uma reunião com ele, se eu estendo esse atendimento, eu estou perdendo tempo, estou fazendo o cliente perder tempo também. Porque lá na frente, depois de um processo, ele vai receber um não. Ou ele vai receber um você não tem direito. E aí a frustração desse cliente ela é muito maior. Então o ideal é que nessa primeira triagem você já tenha uma boa ideia se esse cliente realmente é um cliente que se adequa ao que você está buscando ou se esse cliente é um cliente que possui direito, tá? Então já delimitem ali as perguntinhas que vocês vão fazer nessa primeira etapa, que é a etapa da triagem. E aí eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil, né? Porque eu sei que é muito difícil no início a gente pensar nisso. Aqui no escritório no Direito de Família, por exemplo, a gente pergunta coisas como: você tem filhos menores? Você trabalha com o quê? Qual é a tua renda média familiar? O divórcio é consensual? Ou vai ser por meio de briga? Vocês têm patrimônio? O que tem nesse patrimônio? Então a gente já faz toda uma análise prévia. O cliente já chega para o atendimento filtradinho. Tá? Quando eu vou realmente atender um cliente, eu já sei todas essas informações e eu já sei que ele é um cliente que tem potencial de fechamento. Agora, se nessas perguntas de triagem o cliente respondeu alguma coisa e ele saiu do enquadramento, não é um cliente que eu atendo, um tipo de cliente que eu atendo, aí a gente já dispensa esse cliente, como é o caso da defensoria, por exemplo. Às vezes, das páginas do Google vão vir muitos clientes de defensoria e a gente tem que saber como orientar esses clientes para que eles busquem um local adequado, porque se eu insisto com ele no meu atendimento, eu não vou conseguir fechar. Então, a frustração vai vir para os dois lados, né? E aí não adianta nada você agregar um super valor para aquele cliente, mas no final realmente ele não tem condições financeiras de fechar com você. Por isso que essa primeira triagem é tão importante. E no processo previdenciário, por exemplo, que é um processo onde a gente cobra no êxito, o mais importante não é triar a renda da pessoa, é triar se ela tem direito ou não. Então você vai fazer perguntas e vai solicitar documentos já nessa triagem para que você possa previamente avaliar se essa pessoa tem algum direito ou não. Porque se de cara você já perceber que é alguém que não tem direito, não faz sentido você marcar uma reunião com essa pessoa, enviar uma proposta, fechar um contrato, não faz sentido você tocar o atendimento. Por isso que a gente precisa aprender a dizer não, galera. Gente, quem está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Tô abrindo a caixa preta aqui para vocês, tá? Sobre nosso processo de vendas aqui do escritório, né? Como lidar com o cliente quando ele chega, quando ele faz contato. É uma coisa que é uma dor muito grande que os advogados têm, porque não é simples, mas a gente precisa começar a entender como fazer isso profissionalmente, de uma maneira profissional, porque isso interfere diretamente no fechamento de mais contratos. Se você faz isso bonitinho, vocês vão ver como que o teu fechamento vai ser mais assertivo, tá? Vai ser muito mais fácil.
ele vira quase algo meio que natural, assim. Isso vai facilitar muito a sua vida. E eu estava dizendo que o primeiro ponto é realmente fazer uma triagem. Então, quando você vai receber esse cliente, você já tem que saber exatamente quais são as perguntas que tem que ser feitas para ele, para saber se ele se adequa ou não. Às vezes também a gente vai chegar um cliente que não tem nada a ver com a tua área de atuação. O que você vai fazer? Firmar parcerias. Vai falar, ó, fulano, eu não sou especialista nesta área, mas nós temos um advogado aqui que faz esse tipo de ação, que trabalha com esse tipo de ação. Eu vou pedir para que ele faça contato com você, o nome dele é Dr. Fulano de Tal. Tudo bem? E já encaminha para este parceiro, que você obviamente já firmou aí uma parceria, né? Já faz esse encaminhamento, se for uma área completamente diferente da que você atende. Porque às vezes chegam indicações pra gente de áreas que a gente não atende, né? Aqui no escritório a gente tem parceiros que fazem isso. Agora, quando é alguém dentro da tua área que não se enquadra ao perfil de cliente que você está buscando, você vai delicadamente dispensá-lo. Olha, fulano, eu analisei aqui o seu caso, já olhei os seus documentos e eu percebi que nesse momento você não tem direito por causa disso, daquilo, outro. Então, aí você vai dar a sua sugestão. Eu sugiro que você espere mais alguns anos, recolha para se aposentar, ou enfim, de acordo com a tua área de ação, você vai dar uma sugestão para ele. E se ele for um cara que gostou do teu atendimento, né, que tá ali felizão com o seu feedback, você pode até pedir para que ele avalie esse atendimento lá no teu Google Meu Negócio. Então tem várias formas ainda da gente aproveitar esse cliente que a gente está dispensando de maneira carinhosa, porque você já entregou para ele, você já fez uma análisezinha prévia aí na triagem. Então ele vai sentir a reciprocidade. A gente pode tentar usar esse cliente também para não perder essa oportunidade. Mas não marquem reunião com todo mundo, não atendam qualquer cliente, tenham em mente aquilo que vocês estão buscando, porque isso vai facilitar muito. A gente já perdeu muito tempo aqui atendendo cliente que não tinha direito, atendendo cliente que não era nosso perfil de cliente, e no final das contas isso só me trouxe perda de tempo, não reverberou em nada, e no final o cliente fica chateado. Por quê? Ele acha que você não quis atender, não fez o trabalho mais rápido. Então a gente precisa já começar a pensar que o nosso tempo é precioso. E não só o nosso tempo, mas o tempo do cliente também. O tempo do cliente também é precioso. Então a gente precisa começar a pensar nisso. E aí aqui no escritório, depois que a gente faz essa triagem, a gente tem duas opções, dependendo da área de atuação e dependendo do caso. Ou a gente agenda uma reunião com a especialista, ou a gente já explica como funciona a forma de trabalho para apresentar uma proposta. Existem alguns serviços que você não precisa de muita coisa para resolver. É coisa simples, coisa rápida, coisa prática. A gente já faz esse caminho sem marcar reunião. Do início ao fim, meu comercial já resolve aqui no escritório, sem fazer esse agendamento. Você pode resolver isso numa ligação. Faz a triagem, viu que o cliente se adequa, já atende ele ali mesmo naquela ligação e já combina de enviar a proposta. Tem serviço que você consegue fazer do início ao fim assim, em uma ligação só às vezes. E tem alguns clientes que realmente o caso vai demandar o agendamento de uma reunião. E aí a gente já fez a triagem, esse cliente já vai para a reunião pré-pronto. E aí ali naquela reunião a gente entende até um pouco mais a fundo as nuances do caso dele, explica como vai funcionar a nossa atuação naquele processo, traz ali um passo a passo mesmo para ele, o seu processo a gente vai precisar fazer um divórcio litigioso, assim, assado, aí eu explico um pouquinho o trâmite, mas é uma reunião assim de 15 minutos, tá, gente? Não é uma consultoria, a não ser que você tenha vendido lá atrás para ele uma consultoria. É uma breve conversa. Para que você vai fazer essa breve conversa? Para entender as nuances do caso desse cliente ou já dizer a ele se ele tem direito ou não e apresentar a proposta. Em caso de processo de êxito, você pode fazer isso na mesma reunião. Ou você vai levantar essas informações para justamente preparar a proposta de trabalho para ele. Não precisa enviar a proposta no mesmo momento.
O ideal é que você envie essa proposta posteriormente, porque assim dá tempo do cliente maturar as informações que você trouxe, dá tempo de você pensar num valor que vai cobrar dele, e também é importante que você tenha uma proposta escrita muito bem feita. Nós ajustamos a nossa proposta aqui do escritório esses dias, porque eu senti, pelas objeções que a gente estava tendo de alguns clientes, que eu precisava inserir mais um pouquinho de texto persuasivo. O que é isso? Eu precisava, já dentro da proposta, quebrar essas objeções. Precisava que ele entrasse ali no meu fluxo de pensamento. Então eu reajustei a minha proposta para melhorar aí esse caminho para o fechamento. Tá vendo, gente, como é um processo? Vocês perceberam como tem um passo a passo muito claro aqui pra gente? Triagem, esclarecimento de dúvidas ou agendamento de reunião, envio da proposta, acompanhamento da proposta. Óbvio que a gente detalha mais isso aqui um pouco, né? Existe um detalhamento maior, mas o processo, no geral, é basicamente esse. E depois que a gente começou a fazer uma triagem muito apertadinha, muito bem feita, muito bacana, esses clientes que chegam aqui para a reunião são clientes que já estão prontos para fechar. A maioria vai fechar, uma boa parte, né? E essa questão do fechamento é uma coisa muito delicada, a gente falar que é maioria, que é a maior parte, mas a tendência é que ele já chegue preparado. E olha como fica bonito o cliente ver aquilo, como isso agrega valor, né? Puxa, a doutora primeiro entendeu o meu caso, já me deu uma orientação prévia, eu agendei uma reunião com a especialista ali já com todos os detalhes, ela já tinha o meu caso na mão quando ela foi falar comigo. Fiz aquela reunião super produtiva, rápida, tirei minhas dúvidas, ela já me deu a direção e no mesmo dia ela já me enviou uma proposta bem feita, bonitinha, toda trabalhada. Vocês podem fazer essas propostas, gente, lá no Canva. Não sei quem usa esse site, mas a galera que já produz conteúdo aí conhece muito bem esse site. Dá para fazer os posts, né? Enfim, a gente consegue fazer documentos lá dentro também. E ele fica super bonitinho, você consegue colocar as cores do seu escritório, estruturar a proposta do jeitinho que você quer e você consegue editar. Então é um ambiente bacana, que dá para fazer uma proposta bonita, profissional mesmo, sabe? Se você não souber mexer no Canva, a gente tem no YouTube 1 milhão de vídeos, é muito simples, é um sistema extremamente autoexplicativo. A Lorena tá falando aqui, você usa, né, Lorena? É um site que você consegue fazer 1 milhão de coisas muito legais ali e vai ajudar muito, porque eu sei que no início é difícil a gente investir um valor para alguém preparar isso pra gente, sendo que você consegue fazer isso sozinho, né? Não precisa ainda profissionalizar tanto essa parte, você pode fazer sozinho e fica muito bom, né? Eu não sei se Lorena usa o Canva para fazer os posts dela, mas ficam muito bonitos. A gente usa para algumas coisas aqui no escritório e fica muito profissional mesmo, tá? Vocês conseguem usar e custa R$0. Então é um negócio bem legal. E lá dentro da sua proposta, gente, o que é importante ter? Até saindo, me excedendo um pouco aqui no nosso tema, você precisa explicar um pouco do que você vai fazer naquele serviço. Você precisa mostrar para o cliente quem é você, falar um pouquinho sobre você, explicar para ele por que ele deve te contratar, por que ele deve te contratar agora, qual é o valor, quais são as formas de pagamento, se parcela ou não, se aceita boleto, se aceita cartão e prazo de validade. Essas informações são cruciais para que o cliente perceba valor na sua proposta, sabe? Traz para ele quais são os seus diferenciais. E se você já tiver lidado com outros clientes antes, né? Já conversei com várias pessoas, eu já sei quais são as objeções, né? Já sei por que os meus clientes estão falando não para mim. Você já coloca dentro da sua proposta ali o textinho para quebrar essa objeção, que você sabe que pode ser que lá na frente ele tenha. Aí, ó. Lorena usa para tudo o Canva, então usem o Canva porque ele é muito legal para você preparar a proposta.
Quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, gente. A nossa conversa aqui está sendo muito bacana porque a gente está falando sobre uma coisa que é dúvida de muito advogado. E dentro dessa proposta você precisa trazer essas coisas e com um texto claro, um texto que o teu cliente vai entender. Para de escrever documento para o cliente com juridiquês ou escrever documento para o cliente que um advogado entenderia, mas que aquele cliente não entenderia. Vamos ser mais claros, vamos falar a língua dos clientes. Os clientes querem entender o que vocês estão falando. Então, o primordial da tua proposta é que o cliente entenda o que você está falando. Não é só tentar quebrar as objeções dele, não é só estruturar uma proposta bonita. Mas se você fala data vênia, bababá, um monte de coisa jurídica ali dentro, ele não vai entender. Até quando você for descrever o serviço que você vai prestar, você precisa ser claro para um leigo. Pede seu tio, sua tia, sua mãe para ler e ver se eles entendem o que você falou. Porque se eles entenderem o que você falou, o cliente também vai entender o que você está falando na proposta. Lorena está perguntando aqui, Cássia, quando o cliente te liga por indicação de alguém, também é o seu comercial que atende? Eles também seguem o passo a passo? Aqui, nossa, essa pergunta é muito boa. Aqui, eu vou te responder, depende. Por quê? Às vezes o cliente vem por indicação, mas ainda é uma indicação... Eu não tenho nem como dizer uma indicação fria, mas ele ainda é uma indicação que precisa ser trabalhada mais um pouquinho. Você precisa entender melhor o caso, você precisa levantar as informações. Então esse cliente a gente encaminha para o comercial, mas eu explico. Falo, oi fulano, tudo bem? Eu sou Cássia, o fulano de tal me deu aí o seu contato. Eu vou pedir para minha equipe fazer um atendimento prévio aqui com você para entender melhor a sua situação e a gente agendar uma reunião. E aí ele já vai para o meu comercial sabendo que ele vai ser trabalhado ali a princípio por uma outra pessoa. Agora, quando é uma indicação quentinha já, eu já sei que eles têm direito, que aquele cliente tem direito, eu já sei que ele está pronto para fechar, eu não faço essa curva. Eu mesma já, porque como eu que treino no comercial, e isso é importante que vocês saibam, vocês não precisam atuar diretamente, mas vocês precisam conhecer o que acontece dentro do escritório de vocês, vocês precisam saber e ter feito um pouquinho esse chão de fábrica. Por isso que é bacana, quem está começando sozinho não pode deixar de fazer, tá? Porque é bom você saber para passar. Como sou eu que treino no meu comercial, eu já sei qual é o passo a passo que eles vão usar. Então eu acabo fazendo ali a minha própria triagem e pesco esse peixe. Entendeu, Lorena? Ficou claro, né? É mais ou menos por aí, porque tem várias formas e vários tipos de indicação que chegam pra gente. Então a gente acaba separando assim. Hoje, como eu tenho outras atribuições de gestão e tudo mais, o que eu posso fazer para evitar estar nessa linha de frente, atender só o que é quente mesmo, eu faço. Por isso que muitas coisas eu não faço diretamente. Mas quem está começando, quem vai fazer ali, quem vai estar na linha de frente, você vai ter que fazer todo esse passo a passo sozinho. E é muito bom, eu já fiz muito, então hoje para mim é mais fácil até para eu treinar a minha equipe. E aí voltando à questão da proposta, vocês têm que ter essa proposta completinha, né? Igual eu falei, muito bem feita, faz lá no Canva. E aí como vocês vão começar a atender vários clientes, alguns vão dizer não, outros vão dizer sim. Aquele cliente que te disse não, ele te entrega um ouro, gente. Esse não dele é um ouro. Entenda por que ele está dizendo não. Entenda por que ele está negando. Porque é ali que você vai entender onde você está errando. Você vai entender que tipo de objeção você tem que quebrar na tua proposta, no teu atendimento prévio. Como você tem que melhorar ali, aonde você tem que melhorar. E também o que você tem que colocar na tua proposta, o que você tem que colocar na tua página, porque às vezes você tem uma página de anúncio lá, você já tem que melhorar. Então, mesmo que você esteja atendendo seus primeiros clientes, anota por que ele está dizendo não. E pegue esse processinho de vendas que você já criou, que a gente já conversou aqui, anota, coloca numa planilhinha e vai encaixando cada cliente em cada fase. Esse é o funil de vendas que todo mundo fala, né? Famoso funil de vendas. Acompanhe esse cliente, empurre ele para a próxima fase. Você fez a reunião com o cliente,
enviou a proposta, ele não te respondeu mais. Vai lá falar: ô fulano, tudo bem? Eu te mandei a proposta, você tem alguma dúvida? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso esclarecer alguma coisa? Você tem que empurrar ele para a próxima etapa, não pode largar ele. Então, quando você tem lá anotadinho, um funil para acompanhar isso, facilita muito. Algumas pessoas já começam com sisteminha, outras usam isso em planilhas de Excel mesmo. No início tudo funciona muito bem, mas é importante que você tenha essas duas coisas, que você anote porque o cliente te deu não, e que você acompanhe ele dentro de uma planilhinha ali de funil de vendas, desse processinho. Isso tudo vai gerar muito valor para o seu trabalho, vai agregar valor e vai aumentar em muito a quantidade de contratos fechados. Vocês pensam que não, mas um cliente que vai fechar um contrato com um advogado, ele nem sempre, é muito difícil que um cliente que vai pagar um valor alto, ou um valor um pouco mais alto, ele feche na mesma hora, gente. Ele precisa pensar, ele precisa olhar o orçamento, ele precisa conversar com a esposa. É uma venda complexa, é uma venda que pode demorar 2 semanas, pode demorar 3 semanas. Então, como é que você vai acompanhar esses clientes todos se você não está anotando em lugar nenhum? Se você não sabe em qual estágio aquele cliente está? Porque nunca vai ser um mar de rosas. Você manda ali para o cliente no WhatsApp as perguntinhas da tua triagem, ele vai te responder no dia seguinte. Como é que você vai acompanhar isso? Vocês precisam ter algum lugar para colocar e para acompanhar. Isso vai fazer muita diferença também. Tudo tem que estar registrado. E lá na frente vocês vão perceber como esses números vão fazer diferença para o seu crescimento. Então anotem, tenham uma planilhinha de vocês, porque dado se transforma em dinheiro. Aprendam isso. Eu aprendi a duras penas, mas graças a Deus eu ainda estava em tempo. Então aprendam logo desde já, desde o início, tá joia? Aí, gente, só pra gente fazer um resuminho, para que quem entrou agora não se perca. Primeira coisa que você vai fazer ali, o cliente fez contato com você, vai fazer uma triagem para avaliar se esse cliente, ele é um tipo de cliente que você atende ou se esse cliente tem direito. Então você vai fazer essa primeira triagem. Depois dessa triagem, ou você já vai dar uma orientação prévia ou vai agendar uma reunião, dependendo do caso do cliente. Agendou essa reunião, se for um cliente de êxito, você já pode apresentar a proposta ali. Mas se não for um cliente de êxito, se for um cliente que vai ter que desembolsar valores, aí você prepara uma proposta e envia essa proposta para ele no mesmo dia, tá? A proposta tem que ser enviada no mesmo dia. No máximo com um tempinho ali pequeno de delay para dar tempo de você realmente ter preparado essa proposta. A proposta tem que ser enviada no mesmo dia. Então, e aí depois você vai acompanhar. Na verdade, você vai acompanhar esse cliente durante todo o processo. No início você vai fazer sozinho. Depois você já vai ter esse processinho pronto, você vai poder contratar pessoas para fazerem isso para você. Ficou claro, gente? Aqui eu faço essa live toda segunda-feira. A gente já tá na live 24. São 24 semanas seguidas fazendo live, trazendo conteúdo aqui para agregar para vocês. Quem não assistiu as outras lives, volta lá, assista, porque é um conteúdo muito rico e muito prático. Isso vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha. Então eu sempre trago aqui coisas que eu aplico no dia a dia do meu escritório. Então é a verdade, a realidade nua e crua. Eu não estou prometendo nada para vocês que eu não tenha feito, né? Eu não estou prometendo nada fora daquilo que eu faço aqui. E quem convive comigo sabe muito bem que a gente testa aqui, funcionou e eu trago para vocês. Então voltem lá. São 24 semanas de conteúdo gratuito. Um conteúdo que teria mudado a minha vida antes, se eu tivesse aprendido lá atrás, quando eu comecei. Um conteúdo que eu queria, de maneira, assim, apaixonada, ter tido acesso há 10 anos atrás, quando eu me formei, mas eu não tive.
Então, gente, aproveitem. E muito mais do que isso, todo mundo que tá aqui, que me mandou direct, sabe. Me enviem as dúvidas de vocês por direct. Vamos conversar um pouquinho por lá. Eu quero saber onde dói. Eu quero saber o que está sendo mais difícil aí na caminhada de vocês. A gente vai trocar uma ideia por direct. E quem sabe a sua dúvida não é uma dúvida também de outras pessoas. A gente não prepara uma live aqui para trocar uma ideia sobre esse assunto. Né? Isso já fiz algumas vezes lives com dúvidas de pessoas que me mandaram no direct. Isso é verdade, Lorena, coisas que a gente só aprende ali no dia a dia mesmo, batendo cabeça. A gente bateu muito cabeça aqui para aprender a fazer essas coisas. A faculdade jamais ensinaria esses perrengues do dia a dia. Então, quando eu falo para vocês, gente, faça a triagem, é porque eu apliquei aqui e eu percebi que dava certo. Eu percebi que funcionava melhor do que atender todos os clientes que chegavam, porque eu já passei algum perrengue fazendo isso. Então, pensem que tudo que vocês ganharem de tempo aqui, o tempo que vocês estão assistindo essas lives, vocês estão economizando de aplicação no dia a dia, de erro, vocês estão errando menos. Talvez se eu tivesse tido acesso, teria feito o que eu faço hoje em muito menos tempo. Então pensem que vocês estão ganhando tempo, vocês estão ganhando, e tempo é dinheiro, tá? Mastiguem, vai lá, comam essas lives, porque tem conteúdo rico ali. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. É um prazer estar aqui, eu adoro conversar, trocar ideia, ensinar. Vocês conseguem ver o brilho do olho quando eu tô aqui. Fico muito feliz mesmo, eu amo fazer essas lives. Amo quando vocês vêm, participam, trocam uma ideia aqui comigo. E vejo vocês na semana que vem, na nossa live de segunda. Agora eu vou manter toda segunda às 17 horas, tá? E quero muito que vocês participem. Não vou contar o tema ainda, mas no final da próxima semana eu solto aqui. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito também, como todos os outros que a gente já fez. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.